Muito bem-vindos ao Direito Criminal ao Vinho. A gente está muito feliz que vocês estão aqui conosco. Eu sou a Marion. Eu sou o Michel e hoje a gente vai tratar nesse programa de um tema que todo mundo gosta: sangue, homicídio, literatura, filme. Seja você do direito ou não, tenho certeza que você vai adorar esse programa, até porque a gente tem um entrevistado sensacional, André Peixoto, sabe muito sobre tudo isso que a gente acabou de falar, sabe sobre direito penal, sabe sobre literatura, sabe sobre cinema e além disso é um bebedor de vinho inveterado, o André Peixoto. Temos ainda hoje a presença aqui da sommelier da nossa casa, onde a gente está gravando, da Gabo Livros e Vinhos. A Tati vem no final aqui falar para nós esse vinho sensacional que a gente vai beber na conversa com o André Peixoto, um Luit Bosca de Sangre, como o próprio nome já está sugerindo para vocês. Então fica aí, abre sua garrafa de vinho, pega sua taça e vem com a gente. Então vamos lá, um brinde, vamos juntos. Um brinde. Estamos aqui hoje com um convidado mais do que especial, sou um pouco suspeita porque eu gosto muitíssimo desse convidado, André Peixoto. Muito bem-vindo, André, aqui no Gabo, na Gabo, porque é uma menina. Muito obrigado. Muito obrigada por ter aceitado o convite, o nosso programa. E queria que você se apresentasse para o nosso público, por gentileza, se puder falar um pouquinho de você. É uma satisfação. Eu, primeiramente, agradeço ao convite de vocês também, por estarmos aqui na Gabo, apreciando esse vinho e falando sobre direito criminal. Me chamo André Peixoto, advogo e toco piano, que é o que eu mais gosto de fazer, na verdade. Conta pra gente como que um pianista, então, foi se envolver com o mundo do crime. Eu não me envolvi com o mundo do crime, né? Eu trabalho, eu atuo nessa área há algum tempo já, mas eu acabei experimentando antes outras áreas do direito, né? Recém-formado vai para tudo que é coisa, o que aparecer, então... Lá fui eu para o direito trabalhista, civil, tributário, penal, criminal e estacionei ali. Parei aqui, tomei gosto e passei a estudar essa ciência, né? E André, como foi essa paixão que surgiu do direito penal? Ela vem talvez a partir das formativas, a partir da liberdade que te dá, né, de reflexão. A filosofia, a história, a antropologia e mais tarde a psicologia, agora a psicanálise. Então, a partir das formativas, pelo que eu sempre tomei gosto, eu sempre tive interesse, o direito que mais tarde a psicologia inseriu, assim, ou me possibilitou, afinal de contas, inserir essas modalidades de pensamento, essas estruturas de pensamento, e ali eu fui ficando. Por enquanto eu estou aí. A nossa ideia hoje é conversar então primeiro sobre um filme, que é um filme argentino, com um ator que eu adoro, que é o Ricardo Darín, que é Teses sobre um Homicídio. A gente já fala um pouquinho da história do filme. E o André Peixoto tem um livro também com um nome muito parecido, Teses sobre Homicídio. É sobre o filme? Que não tem nada a ver com o filme. Eu acho que vocês me convidaram para estar aqui por pensarem que o meu livro Teses sobre Homicídio tem algo a ver com o filme Teses sobre um Homicídio, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O convite que a gente queria você, André. Okay. E a gente vai falar das duas coisas. Excelente. Podemos começar então pelo filme? Tá bom? Para quem não assistiu, o filme é um filme, como eu disse, argentino, que conta a história de um professor chamado Roberto. Ele dá aula na Universidade de Buenos Aires, ele vai ofertar um curso e entra um aluno que é filho de um casal de amigos dele, de muitos anos atrás, ele não tem muito contato com esse casal mais, e aí esse aluno que chama Gonzalo se revela um cara muito inteligente, enfim, e pelo que eu pude perceber, porque o filme admite várias interpretações diferentes, e aí vocês vão poder compartilhar as interpretações de vocês, mas pelo que eu entendi começa a haver uma certa guerra de vaidade, uma certa guerra de egos entre esse professor e esse aluno. E um dia, durante uma das aulas, pela janela da faculdade, ele presencia uma mulher morta, enfim, não se sabe se no momento se é uma ex-aluna, quem é, enfim, mas tem uma mulher morta. E aí ele começa a investigar e fica bastante obcecado com a investigação desse crime. E invoca que é esse aluno, o Gonzalo. E aí começa um certo jogo de poder ou algo assim. Então a primeira provocação que eu, pelo menos Marion, gostaria de fazer ao André, eu sei que ele é muito ligado em júri, que ele é excelente profissional e advogado e atende também na assistência da acusação no tribunal do júri, no filme, o que parece é que o Roberto, que é o professor, fica tão obcecado em relação a quem é o autor que ele acha que é o sujeito criminoso,
que ele acaba deixando passar algumas pistas importantes, ou então na cabeça dele montando uma tese que para ele é sustentável, mas justamente porque ele quer acusar esse aluno. Isso é possível na vida real? Você acha que acontece? Eu tenho essa mesma leitura, eu concordo contigo, né? Eu acho que ele desenvolve uma tese a partir dessa relação com Gonzalo, na verdade que era filho de um grande amigo dele, que chega à universidade para ter aulas. Eu não sei se é a Universidade de Buenos Aires, na verdade a tomada mas eu não sei se eles se referem como sendo a Universidade de Buenos Aires, a UBA. A referência não tem, não mas tem, é né? na universidade. A tomada é feita lá, naquele belíssimo campus, Sim, né? exatamente. Mas eu não sei se eles nominam a universidade. Sim, não nominam. Então, ele chega tendo o professor como um ídolo. O professor é um advogado, se eu não me engano, já aposentado e professor da universidade, Aliás, como escritor. Todos os alunos deveriam tratar os professores. Absolutamente como concordo ídolos. também. Ele é um ídolo daquele professor, né? Ele é um ícone, ele sempre ouviu falar dele desde criança, pelos pais, que eram amigos dele, algo assim. Então ele chega para ter finalmente a aula com o seu ídolo e cola nele. Mas eu percebo às vezes que cola sufocantemente. Isso. Sufocantemente, né? Vai em cima, ostensivamente. O professor estranha isso e fica desconfortável. E de repente o assunto da menina, que depois vai parar na irmã, e que há ali uma possibilidade de um duplo relacionamento, uma disputa por ela, mas que não é exatamente por ela, e sim pelo envolvimento, e que também vai parar numa tese do próprio menino, quando do lançamento do livro do professor. Ele desenvolve uma tese, o professor escreve e publica um livro, né? Tem o dia ali da estreia do livro, né? Do lançamento do livro, e o menino, em uma frase ou duas, quebra a estrutura inteira do livro do professor, falando sobre a borboleta, pressionar a borboleta, sim, o poder que eu tenho, né? Que poder é esse? Qual é a liberdade? Se eu posso com 2 dedos pressionar uma borboleta. Tem uma ligação com a correntinha da menina que morre, que é na forma de uma borboleta. A irmã dela também tem uma correntinha na forma de uma borboleta. Ela vai dizer que usam porque são irmãs. Quer dizer, uma série de sinais, uma série de pistas que vai, na verdade, reforçando, sublinhando, né? Reforçando aquela tese originária que ele concebe, mas é uma tese concebida em meio a muito álcool, em meio a uma confusão mental, a uma angústia exacerbada dele, talvez, não sei, de uma frustração pessoal ou até profissional, né? E que ele vai percebendo, então, que chegou alguém que é capaz de substituí-lo nessa vida ou nessa perspectiva de vida. Lembrando que a primeira cena já é assim, ele tem garrafa no chão, tem todo um a casa dele toda, a primeira e última cena, na verdade, ela abre e fecha assim. Mas André, e você acha que aqui, olhando para o nosso contexto brasileiro, isso acontece? Ah, entendi. Essa era a pergunta? Desculpa. Não acontece nunca, na verdade. Mas aí eu vou para a segunda pergunta. Não, eu tô brincando. Eu sei, mas aí acontece, né? Acontece. Quem está na área criminal sabe que você tem muitas vezes que as linhas de investigação... Até mais na investigação. Quando você tem um insight, né? Não é o mesmo caso do filme, porque estava numa linha de investigação, não havia uma acusação, enfim. Você quer confirmar confirmar a tua tese. E aí o André, antes da gente começar a gravação, ele confidenciou que ele anda estudando psicanálise, então quem sabe ele possa nos ajudar. Não, mas peraí, eu comecei agora. Bebendo vinho, a gente... E deixa eu fazer um parênteses. Começando agora a estudar do André, ele já estudou 2 anos e está fazendo doutorado. Mas assim, André, por que você acha que isso acontece? Qual é o que leva uma autoridade a crer cegamente sem olhar? Não, aí é o seguinte, aí são hipóteses investigativas, você parte de uma hipótese. É quase como uma metodologia científica. Tu falou em doutorado, é praticamente escrever uma tese acadêmica. Você parte, enfim, primeiramente você aponta um objeto de pesquisa, em seguida você faz um problema, faz uma pergunta sobre esse objeto, né? Quais são as uvas, quais são os cortes deste belíssimo... Luiz de Bosca de Sangue. Bosca de Sangue, já que o tema é um homicídio, a gente... Luiz de Bosca de Sangue. Depois, ao final do vídeo, a Tati vai conversar um pouco, inclusive, com os nossos espectadores para falar um pouco desse vinho, dar umas dicas, explicar. A Tati que é a sommelier aqui da Gabo. Muito bem. Escolheu o nosso vinho aqui hoje pra gente estar... Espetáculo. Obrigado, Tati. Parabéns. Nós tratamos bem os convidados. Muito obrigado. Perguntemos, pois, quais são os cortes aqui, né? Sim, quais são os cortes? Claro. Está escrito ali atrás, mas enfim, ó, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah.
são os cortes. Muito Mas antes de saber, eu posso apresentar hipóteses. Eu imagino que tenha algo de um Cabernet Sauvignon aqui. Pode ser que seja correto ou não. Eu imagino que possa de repente ter um Carmener. E a minha hipótese não está confirmada ao final. Em suma, apresento hipóteses. Mesmo a polícia apresenta hipóteses quando dá investigação de um crime, por exemplo, de homicídio. E o professor apresentou uma hipótese, nesse caso, deste filme, né? Apresentou uma hipótese, perseguiu essa hipótese e, mais do que isso, sublinhou a sua perspectiva para tratar de um assunto pessoal com um menino, com um aluno que talvez fosse o inimigo, que talvez suscitasse ali um reforço na sua própria angústia. Então tem um quê psicológico, é verdade que tem. O encerramento do filme, inclusive, deixa isso, né? Sem tantas e tantos comentários acerca disso, que dizem que sim, que dizem que não, mas eu tenho uma leitura enigmática também. Quem matou, mas eu quero dar spoiler aqui. Não é para dar? Pode dar. Já que a gente tá nessa altura. Eu acho que no final o segredo está no punhal. E o punhal aparece sendo derretido no fogo. Quer dizer, tem ou não tem punhal? Mas ninguém vê este punhal. É ele deitado de novo, em meio a muito álcool, sonhando, olhando, pensando. Mais uma vez em confirmar tudo que ele tinha. De repente preso e pensando que estaria deitado, né? Querendo confirmar, como você diz. E nessa ilusão surge a cena final do punhal derretendo num fogo. Mas ninguém está olhando para isso. Ele não está olhando para isso. Então a gente não sabe se isso é realidade ou mais um delírio dele. Ou seja, a conclusão é inconclusiva, na minha opinião. Sim. A ideia acho que do roteiro era justamente deixar essas Várias possibilidades de interpretação. Diferentemente desse cara aqui, né? Diferentemente do Dostoiévski, que fixa, que firma um final muito apropriado, inclusive, na minha opinião, uma redenção pelo amor. Eu achei, enfim, um livro suspeito para mim, mas é um final que crava, um final século XIX. Sim. Aqui nós temos, nesse filme, um final século XXI. Sim. Um final líquido. Sim. A pergunta que eu fiz foi justamente porque me pareceu, e agora você usou a questão do doutorado. Academicamente, quando a gente pensa em alguma tese possível, vamos dizer assim, a gente tem que estar academicamente aberto, para ser mais honesto, tem que estar aberto em mudar de ideia no meio do estudo. Então. Você vai coletando esses dados e diz, poxa, tudo aquilo que eu pensei, nada se confirma. Pronto. E ok em relação a isso. Mas, ao que parece no filme, é o oposto disso. Sim. E é o que a gente sente, às vezes, em algumas investigações, também é o oposto disso, né? Sim. Vai se descartando provas que vão depondo contra o que você havia inicialmente pensado. E novas hipóteses substituem as Isso. descartadas, vamos dizer assim. Ou às vezes até mesmo a questão da vaidade. De você ter construído uma tese, a tua tese se desconstruir e você não saber lidar com aquela perda. Isso então nunca acontece. Isso então, a vaidade de você segurar uma tese e ir até o fim mesmo sabendo que ela está errada. Prendendo pelo horroroso critério da ordem pública, sabendo que ele é inútil, que ele não vale nada, que não se sabe nada sobre ele, que não há lei que defina esse critério. Sim. Como acontece Não. na atual conjuntura política brasileira. E André, e quando você olha assim para essas questões de crimes passionais, já que você falou Dostoiévski, claro, Dostoiévski não trata disso no livro dele, mas uma coisa que chama atenção no Crime e o Castigo é a angústia. O que me chama muito mais atenção no livro Dostoiévski é o castigo, angústia. É o castigo do que o crime. É o castigo claro, dele claro. na angústia. Claro, claro. E nesses crimes passionais, você pode dizer que há algo mais frio ou algo mais emocional que pode levar a esses crimes? Na tua visão, olhando... Não, totalmente emocional, totalmente. É um crime totalmente emotivo. Passional, é importante colocar, né? Até para quem não é do nosso meio. Sim. Passional extrapola a questão relacional, né? Conjugal, vamos dizer assim. Extrapola isso. Amorosa, digamos. Passional vem significar as paixões humanas, de um modo geral. Então, praticamente... Pode ser professor e aluno, como nessa relação. Claro, por exemplo, claro. Amigos, dentro de uma discussão, inseridos, né, num contexto de um debate, uma discussão mais violenta. Enfim, me parece que o privilégio, né, o homicídio privilegiado, parágrafo 1º, ali do 121, tenha tudo de passional ali. Quando você é tomado, portanto, invariavelmente, por uma emoção violenta e incontrolável, após uma injusta provocação da vítima e parte para a vítima, no sentido de matar, é a paixão humana que falou. Não é a razão que falou. Sim. Quando você tem a paixão humana somada, atrelada ao ato volitivo, à vontade, mesmo que inconsciente,
porque né, o requisito do dolo seria esse, né? Consciência e vontade. Mesmo que não seja consciente, que seja instintiva, que seja o id falando, gritando mais fortemente ali, então não exatamente a consciência, mas a vontade, o elemento volitivo e a paixão, você está diante de um homicídio passional. Sim. Agora, se ela é racionalizada e não tem paixão, se é a razão e a vontade falando, aí você tem a psicopatia. Só para fazer um exercício aqui, para fechar a trilogia, se você tem, então, razão e sentimento, mas não tem vontade, não tem ação, você tem o quê? Você tem razão e sentimento sem ação. Nada. Você não tem nada, você tem a angústia. Você tem o suicídio, simbolicamente falando. O suicídio simbólico, porque é o nada, né? Anula razão e sentimento sem a ação. Então, respondendo, desculpa. Essa questão é muito interessante de emocional, porque é extremamente subjetivo, como o próprio nome sugere. Então, a mesma coisa pode ser, por exemplo, um motivo passional para alguém e, por exemplo, fútil para quem não compreende aquela paixão. Eu quero contar, que eu acho interessantíssimo esse caso, até para explorar isso com vocês. Teve um júri que eu fiz, fui nomeada, e eu era da ativa, e era mais ou menos o seguinte caso. 2 caras dividiam o mesmo terreno, e por conta dessa divisão ali de terreno, um colocava um muro para cá, outro para lá, enfim, dava toda uma confusão. E um deles, em provocação ao outro, compra uma cachorra, uma cadela, e dá o nome da esposa do outro. E até hoje eu Os vizinhos separados por muro. Na verdade era um mesmo terreno, tinha uma muretinha baixa, compra uma cadela, o nome até hoje, desculpe se alguém está assistindo com esse nome, mas enfim, era o nome da mulher e consequentemente da cadela era Rosana. E aí o sujeito ficava, Rosana, venha no colinho do papai, Rosana, hora de comer a tua comidinha. Ficava provocando o vizinho em relação a isso. Até que um dia, estava fazendo um churrasco na laje, um domingo de sol, sujeito cortando limão para fazer uma caipirinha, e aí um começa a provocar e chamar a Rosana e assim por diante, ele pega a faquinha de cozinha e enfia na barriga do outro, mata. O Ministério Público denunciou por motivo fútil e, portanto, um homicídio qualificado por 12 a 30 anos, para quem aí não é da área, então uma qualificadora aumenta a pena 12 a 30 anos. E aí eu fui discutir, não tinha discussão sobre autoria, materialidade, enfim, o cara confessava, inclusive, mas eu tentei mostrar justamente que era um privilégio por uma violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então, o que eu queria colocar é que às vezes o mesmo fato pode ser, por exemplo, para o Ministério Público um motivo bobo, matou porque apelidou uma cadela, quando na verdade para o sujeito era uma evidentemente, claro. E colou a tese? Colou a tese. Privilégio. Aí tu desclassifica, fica o mínimo e ainda reduz 1/3 a 1/6. Exatamente. Regime aberto. Regime aberto. Mas veja a diferença, um crime não hediondo, anos hediondo, sim, né? sim, então, sim, progressão, tudo, claro. Mas por conta de emoções humanas. Sim, paixões, tá aí, ó. Essas são as paixões humanas. E essa é a questão que eu queria... Você acha que as investigações, elas deveriam dar uma olhada nesse passado das pessoas para entender melhor o que está se investigando, para que quando então você acuse, você sabe a história da pessoa ou realmente da forma como está? Porque hoje a investigação olha para o caso, manda o subsídio para o MP, o Ministério Público oferece a denúncia e se a defesa achar que é o caso, explora isso e tenta provar. Ou você acha que... Eu tô concordando com essa última forma. A última forma? Eu tenho a impressão de que é muito perigoso a autoridade policial adentrar a seara autoral. Direito penal de autor. Aí é um perigo. É um perigo. Sim. Porque a primeira etapa ainda no processo penal brasileiro é uma etapa sem necessariamente o contraditório. Então, na verdade, ela vai fazer, sem colocar nenhuma, né, enfim, mas ela vai fazer conforme lhe interessar e às vezes reforçando a sua tese. Exatamente. Como a gente falava do filme. Considerando que normalmente se colhem perigoso. acusação. Pronto. É perigoso por falta de contraditório e ampla defesa. Nessa primeira fase. Por interesse em acusar. Também. Claro. Agora eu quero entrar em outro tema. Nós tivemos aí, nós estamos gravando o programa, 1 semana e meia atrás, aquele caso lá da Suzano, da escola Raul Brasil, que 2 meninos entraram e mataram, enfim. Já que você escreve sobre tese sobre o homicídio, você teria como... Que é outra coisa, que não tem nada, a ver, mas já que é o teu tema... O que você poderia dizer? O que levaria um adolescente, um rapaz de 22, 23 anos a pegar armas e disparar aleatoriamente contra pessoas que estudaram na mesma escola? Porque isso era uma coisa muito americanizada para nós. E no Brasil a gente teve o caso Realengo, a gente teve uma repetição agora em Suzano e parece ser algo que está assim, algo que já não é distante da nossa realidade.
Então, dentro do que você estuda, você teria algo, o que você poderia dizer para nós sobre o que poderia explicar uma situação dessa? Tem algumas hipóteses, né? Andei espiando algumas hipóteses. O professor Christian Algumas Dunker, teses, né? Me pareceu a mais impactante, me pareceu ser a do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que fez um vídeo agora, fez um texto também, alguns textos, né, a partir do ocorrido. E, assim, só para usar uma terminologia, talvez até freudiana, a partir do Freud, né? Que é a de histeria coletiva, muito embora o termo histeria não seja o mais correto, mas é um termo que acabou pegando, acabou vingando, histeria coletiva, negativa nesse caso, né? E é interessante que muitas vezes o sujeito não se contenta em fazer a violência, mas ele quer transmitir aquilo nitidamente, como aconteceu, por exemplo, na Nova Zelândia agora, que o sujeito com a câmera ao vivo. E os meninos daqui também, Suzano, não foi ao vivo, mas eles postaram, né? Propagaram fotografias imediatamente anteriores ao evento. Sim. André, então, na tua visão, a propagação desses fatos, eles ajudam mas é evidente, a repetição? Reforça a repetição, claro. Uhum. Tá. Houve quem tenha dito isso também na semana que passou. Eu vi algumas coisas, alguém falou alguma coisa assim, nesse sentido, que tudo que eles queriam era a fama, vamos dizer assim, e tudo que a mídia deu foi exatamente o que eles queriam. A própria primeira-ministra da Nova Zelândia, ao falar daquele caso do rapaz lá que foi lá e matou, ela tem não falou o nome dele, né? Ela não fala o nome, ela tem... Muito bem, lembrado. Eles têm evitado falar, inclusive repercutir muito o fato para evitar essa exposição. A gente faz o contrário, a gente dá o meio-dia às 2, em 4 canais de TV, fala ostensivamente isso, propaga isso, reforça isso. Projeto anticrime e coloca dentro do projeto anticrime o nome das facções. Por exemplo, dando toda uma legitimidade, reconhecendo Ou aquilo seja, ali. A gente não faz, né? A gente não. A gente só fazendo um gancho, então... A gente faz a crítica ao projeto. Então, então só para... Aqui a gente está quase caminhando para o fim, mas então essa publicidade que os jornais dão da violência pode ser um fator de no Brasil a gente ter... Absolutamente é um fator, porque vide o exemplo norte-americano. Claro, vide o exemplo americano, que a todo e qualquer ato como esse reforça o tempo inteiro, em todos os casos, para o mundo, para reforçar o ato, mediaticamente. E antes de encerrar, então, eu quero saber 2 coisas ainda do nosso convidado. A primeira, fala um pouquinho do teu livro pra gente, que tem um nome muito parecido com o filme. Acabou nem dando tempo, quando a conversa é boa, ela passa muito rápido assim. Mas conta pra gente um pouco da ideia desse livro e mais ou menos o que ele trata. E depois eu quero saber também a tua relação com o vinho, né? A gente tá aqui tomando esse bom vinho. Eu quero saber como nasceu esse teu outro gosto. São na verdade, duas respostas muito singelas, muito singelas. O livro é despretensioso, é um livro pequeno, é um livro simples, é um livro muito mais estético do que jurídico. Eu me influenciei muito por um texto que eu venho lendo e relendo o tempo todo, que é do Ítalo Calvino, né? E dentre a sua obra, que é magnífica, tem um livro que é praticamente meu livro de cabeceira, vamos dizer assim, As Cidades Invisíveis, onde ele conta a história de 77 cidades em pequeníssimos, curtíssimos capítulos, mas muito emblemáticos, muito simbólicos, recheado de simbolismos. E eu gosto muito dessa estética, me encanta demais essa estética. Então, quando eu passei a escrever semanalmente no Ciências Criminais, enfim, e até atuando mais fortemente no direito criminal, júri, casos de homicídio, em suma, eu acabei por escrever muito rapidamente, muito sucintamente essas ideias acerca do homicídio, no entorno do homicídio. E em algum momento me deu esse insight, né? Eu vou preparar uma coletânea desses pequeníssimos textos, quem sabe vira alguma coisa. E foram 42 capítulos, curtos, todos eles, de 2, 3 páginas no máximo, mas que eu pretendo, enfim, arrancar um certo simbolismo do fenômeno do homicídio. São teses, na verdade, dentre as 42, 41 teses de defesa e uma única tese de acusação. Que já diz bastante sobre você. Pode ser. E com uma pretensão mais, sinceramente falando, literária do que jurídica. Né? Eu fiquei satisfeito com essa obra e, claro, considero muito esse texto, mas, volto a dizer, é um texto mais singelo. Tá? Não é um texto exatamente científico. Sim. Né? A tua ideia não era fazer algo técnico? Não é. E o vinho? Vinho. Já conta o teu preferido? Eu também não. Uma dica para quem está. Qual é a tua dica? Também não tenho não tenho todo esse conhecimento, não. Eu frequento uma maravilhosa confraria aqui de Curitiba,
a Panfilos, né, que já tem história, já tem mais de 10 anos, essa confraria. Eu frequento há menos tempo, mas com reuniões periódicas, com palestras, com estudos sobre uvas, cortes, etc., regiões e tudo mais, com viagens específicas para isso, como uma grande boa confraria prepara, Você né? já foi para algum lugar para conhecer um vinhedo? Fui para alguns lugares. Quais lugares você já foi? Fui para a Itália, passei também pela Tunísia, enfim, mas Tunísia? mais aqui no Rio Grande do Sul, que na verdade é minha terra. Olha aí, ó, quem sabe essa seja a melhor resposta. Eu nasci em Garibaldi. Ah, Eu acho que só isso responderia tudo. é uma região que vale a pena. Eu estive lá agora, muito legal. Não, sou de legal. Garibaldi. Me criei comendo uva em Garibaldi. Bebendo vinho já, desde pequeno. Lembra quando tinha na Visconde de Urapuava, tinha, não sei se tem ainda, um canteiro no meio. Lembra disso? Não sei se tem ainda um canteiro Não no é do meio. meu tempo. Não? Avenida das Torres tinha um canteiro no meio com as torres. sim. Avenida das Torres é do teu tempo, Marião Barro. Não lembro. Tinha torre lá ainda. Em Garibaldi, na General Osório, que é a principal avenida, tem um canteiro no meio. De ponta a ponta, um parreiral. Então a gente, piazadinha, gurizadinha, é uva o dia inteiro, comendo uva do pé. Na avó, na rua, nos parreirais todos da cidade, dos Peterlongo, pula o muro, vai comer uva dos Peterlongo, enfim. O Xandão foi também me criei com uva lá, tudo mano? ali, tudo ali. Me criei nessa, então gostei, apreciei muito e tenho um favorito até hoje, né, claro. Eu aprecio demais um vinho português, que se eu não me engano é do Alentejo, que se chama Principal. Gosto muito desse vinho. Tem sido, até hoje, o meu preferido. Vamos Principal. Então, tá bom. André, muito, muito obrigada. Muito embora por o você Luiz ter de feito. Bosca ao Sangre Bate. seja muito bom também. Palma, Muito palma. bom. Agradeço imensamente você ter aceitado esse convite para estar aqui com a gente, fazendo o sacrifício de tomar esse vinho, conversar sobre um tema que você quase não gosta. Mas você sabe quanto você é especial para mim, para o Michel, então a gente agradece obrigado. muito. A gente fez questão que os primeiros episódios tivessem a tua presença e que você volte aqui para fazer parte Claro. de outros também, Muito porque eu sei obrigado. que você Se sempre aceitar. tem muito a Não. acrescentar. Obrigado. Obrigadíssimo mesmo. Obrigado. Obrigada mesmo. Isso aí, Gente, um brinde e até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Saúde. Viva! Olá, eu sou a Tati da Gabo Livros e Vinhos. Para azeitar a conversa de hoje, foi servido esse cara aqui, o Luiz de Bosca de Sangre, Safra 2014. É um grande vinho argentino. Para quem gosta de violência, esse é um vinho potente, é um vinho bem robusto, tem uma cor linda, de um rubi super intenso e é feito a partir de 3 uvas, Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot. Vai muito bem com boas conversas, bons amigos e aquela carne mal passada. Tchau!